Bora discutir aqui o assunto dos combustíveis, hein? A gente abriu os trabalhos aqui do Live te contando que se voltarem a cobrar os impostos que foram retirados, os impostos federais, é possível que você, que por exemplo abastece com gasolina, tenha de pagar 69 centavos a mais no seu litro do combustível. Você que abastece com etanol, estimativa 24 centavos a mais, caso essa cobrança no imposto volte a valer. Vamos mergulhar então ainda mais nessa questão? O governo federal e o presidente da Petrobras, Jean Paul Prats, discutem a desoneração dos combustíveis. Esse nome chique, né? Desoneração. Basicamente é voltar a cobrar, né? Deixar de cobrar o imposto ou agora, no caso, voltar a cobrar o imposto. A isenção termina na quarta-feira e se não for prorrogada, vai deixar a gasolina e o etanol mais caros. Sobre esse assunto, a gente conversa agora com o economista e especialista em contas públicas, o Murilo Viana. Tudo bem, Murilo? Bom dia, bem-vindo. Beleza, obrigado. Bom dia também. Murilo, nos conte, diante do seu conhecimento e daquilo que você está acompanhando do assunto, você acha que é possível que o brasileiro volte de fato nos próximos dias a pagar tudo isso a mais nos combustíveis ou deve ocorrer aquele meio termo, um retorno de repente em doses homeopáticas? Hoje ainda está nesse nebuloso cenário, digamos assim, né? A ala política do governo foi contra a volta da remuneração dos combustíveis a partir de 1º de janeiro, que era quando deveria ter voltado a valer o retorno do PIS, COFINS e CID sobre a gasolina e também no caso do PIS e COFINS para o etanol. E naquele momento, em vista ali da baixa popularidade do governo recém-eleito, da divisão política que acontece no Brasil e da própria sociedade, foi decidido postergar, aí, no caso da gasolina e etanol, para um período de 2 meses a mais. E aí, quando a gente observa agora, esse dilema permanece. Existe como você bem pontuou agora há pouco, a inflação está sinalizando um patamar bastante elevado ainda para 2023. Também tem essa disputa política interna do governo em relação a uma ala política que defende a postergação aí dessa desoneração e a equipe econômica preocupada, evidentemente, com o custo econômico dessa medida, inclusive devido às pressões recentes que aconteceram do ponto de vista seja de despesas, seja de diminuição de arrecadação, devido à questão do imposto de renda e também a outras medidas como aumento do salário mínimo. Murilo, eu vou trazer aqui uma fala que eu ouvi no fim de semana, porque esse nosso mundão do jornalismo é fantástico, porque a gente fica observando a vida para tentar compreender, né, de que maneira as pessoas estão ali embasadas no assunto. E eu ouvi umas pessoas dizerem assim, o governo que se vire, eles que tirem esse dinheiro de outro lugar, tudo tem que cobrar a gente, tudo é imposto e mais imposto, a gente está cansado de pagar imposto. Quero te ouvir então, existiria uma alternativa do governo se virar e tirar esse dinheiro de um outro lugar para que o consumidor não volte a pagar esse imposto federal? No curto prazo, quando eu falo assim, né, quando a gente olha para as contas públicas, a gente tem um déficit elevado que foi aprofundado ano passado devido às medidas ali de aumento de despesas, especialmente com o Auxílio Brasil de R$ 600, também agora com R$ 150 por criança, que também deve aumentar as despesas, e além disso a gente já tinha uma pressão de déficit fiscal bastante significativo, independente disso ainda para 2023 e também a previsão para os próximos anos. E a gente tem um nível de dívida pública considerado elevado para os países de renda semelhante. Em resumo, a gente não tem muito para onde fugir em relação a medidas de diminuição de despesas em algumas áreas, mas também de recomposição de receitas. E do ponto de vista da tributação sobre combustíveis, isso aí é defendido por diversos espectros, não só de alas do governo, mas também pelas medidas que têm sido impactadas, por exemplo, do ponto de vista do etanol, da perda de competitividade de produtos de biocombustíveis e tudo mais. Então, a gente entende que para o consumidor é bastante difícil ter que arcar com a carga tributária maior, restabelecer essa carga que tinha antes ali de meados de 2022, mas provavelmente esse é o cenário básico que irá acontecer, mas que pode acontecer de forma escalonada e talvez um pouco amenizado por uma diminuição também de preços praticados pela Petrobras. Quando a gente ouve a intenção dos políticos ou autoridades de discutirem a política de preço dos combustíveis,
O que exatamente você avalia, Murilo, que poderia mudar? Nós continuaremos pagando o imposto federal, eventualmente também o imposto estadual, né, o ICMS arrecadado em cima dos combustíveis, mas aí baixaria, de repente, o lucro da Petrobras ou baixaria o lucro dos postos. O que exatamente poderia mudar nessa política de preços? Ou não diz respeito ao lucro, diz respeito a uma outra base de cálculo? Você tocou num ponto super relevante. A política de preço da Petrobras, que a Petrobras vem adotando já há alguns anos, chamado PPI, de paridade de preço de importação, ela tem sofrido bastante crítica e o atual governo tem sinalizado a intenção de alterar essa política. Não é algo trivial, porque se pratica um preço interno muito abaixo do preço internacional, isso pode gerar alguns desequilíbrios na oferta de combustíveis dentro do Brasil e gerar digamos, o tiro sair pela culatra. Inclusive porque a gente depende, aí, especialmente em diesel, um percentual bastante relevante do que é consumido internamente é feito por meio de oferta internacional. Se o preço interno ficar muito abaixo do preço internacional, evidentemente vai ter um desestímulo a trazer esse diesel para o Brasil e pode acontecer aí um desabastecimento. Então o governo tem que olhar isso com bastante cuidado e tem se pensado, por exemplo, em adoção de bandas de suavização seja com tributos, seja de recursos da própria Petrobras, para tentar suavizar aí essa transmissão de preço para o mercado doméstico. Isso ainda está em bastante aberto, a gente vai ver aí nas próximas semanas, talvez meses, com a gestão do Prates na presidência da Petrobras, como vai se dar esse caminho. E também do governo estadual tem uma pressão para o restabelecimento do ICMS também, que a gente sabe que foi bastante diminuído aí ano passado com as leis complementares 194 e 192 de 2022. Também está sendo discutido no STF e a gente vai ver qual que vai ser o desfecho disso também nos próximos meses. Murilo, nós estamos vivendo esse azedume da inflação, né? Já há muitos meses. E aí o remédio mais azedo do que a inflação é o remédio, né? Que é a taxa básica de juros, que está muito elevada. E isso tem protagonizado as críticas do governo federal, Banco Central e tudo mais. Caso o combustível volte a aumentar um pouco mais, né? Por causa da cobrança desse imposto federal, isso vai mexer na inflação? E se vai mexer, você estima que essa alteração seja de quanto? Sem dúvida, tem um impacto relevante. A gasolina, por exemplo, ela é muito utilizada, então ela tem um peso grande no IPCA. O quanto vai ser o impacto vai depender dessa confluência de fatores que nós estamos falando aqui. Muito provavelmente o governo vai tentar fazer com que a Petrobras diminua o preço que é cobrado dela nas refinarias, tendo em vista que hoje, na condição de hoje, já existe um sobrepreço interno em relação ao mercado internacional. Então, a gente hoje, devido às condições do preço do barril internacional e devido ao câmbio, o preço praticado no Brasil está acima do preço internacional. Então, mesmo mantendo a política de PPI, há uma possibilidade da Petrobras amenizar esse repasse para o consumidor pelo aumento da tributação. Nós pagamos então um pouquinho a mais do que o mercado internacional. E por qual motivo exatamente que a gente está pagando a mais? Então, a política do PPI, ela não prevê a transmissão automática do efeito câmbio do preço internacional. Então, sempre tem uma defasagem de tempo em tempo, a Petrobras vai lá e faz um reajuste, seja para baixo, seja um reajuste para cima. Nas condições de hoje, tendo em vista o preço internacional do barril e também o câmbio, que é o reais por dólar, há uma possibilidade da Petrobras, de fato, baixar o preço praticado para combustíveis no Brasil, que poderia, por exemplo, amenizar algum aumento da reoneração do PIS/COFINS e CID da gasolina e do PIS/COFINS para o etanol. Porém, essa defasagem não consegue compensar todo esse efeito. Então, provavelmente também terá uma pressão por parte da ala política do governo que, caso haja a reoneração do combustível, que ele se dê de forma fracionada para que seja possível a própria Petrobras se discutir ali nos próximos meses uma mudança da precificação do preço de paridade internacional, para que amenize os efeitos, seja por parte da inflação, seja também do ponto de vista do apoio político do governo atual, evidentemente. Murilo, como é que você avalia a confiança ou a desconfiança do mercado financeiro em cima desse assunto, né? Os investidores, os donos de indústrias, os empresários e tudo mais.
porque parte desse setor gostaria de ter visto na presidência da República outro nome que não fosse Luiz Inácio Lula da Silva. A gente sabe que é um setor mais conservador e que que votou, inclusive, em parte, para a reeleição de Jair Bolsonaro. Esse assunto de desonerar ou não, voltar ou não com a cobrança, como é que essa parte da sociedade observa com desconfiança essa discussão? Isso aí é um tema que polariza também, inclusive os empresários, parte da sociedade dos investidores, digamos assim. Por quê? Porque ao mesmo tempo que existe uma pressão, de um lado, existe uma pressão forte para o governo para poder diminuir o déficit fiscal. Os investidores olham isso aí como algo fundamental para poder trazer aí de novo uma diminuição da inflação, uma melhora do câmbio e um cenário macroeconômico prospectivo mais atrativo para o investimento. Então, para parte dos investidores, enxerga nessa medida de reoneração de combustível como algo necessário para poder melhorar as contas públicas e também, evidentemente, mais insuficiente, porque o governo tem que demonstrar uma nova regra fiscal, uma nova âncora fiscal que tem que ser apresentada aí no próximo mês, por exemplo, relacionada à mudança do teto de gastos. Porém, por outra ala da sociedade, que é mais ligada, evidentemente, com o custo próprio ali do combustível, acaba olhando isso aí como algo bastante negativo, especialmente a classe média, que sofre mais os efeitos da mudança de preço da gasolina. Então, assim, o efeito é bastante distinto. Para o setor de etanol, há uma pressão para a volta da oneração do PIS/COFINS. Por mais que o etanol vá ter o aumento de PIS/COFINS, o aumento da gasolina é muito maior do que para o etanol. E aí aumentaria a competitividade, evidentemente, do setor sucroalcooleiro em relação aos derivados de petróleo. Murilo Viana conversando com a gente aqui, ele que é economista, especialista em contas públicas. Murilo, acho que a gente vai ter que andar de bicicleta, de skate, de patins, de outros meios de transporte para fugir dessa discussão. Obrigada pela gentileza, viu, da entrevista. Por nada, muito obrigado.